A resenha de hoje é o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro é uma fábula que conta a história de um cavaleiro em que o hobby dele era resgatar a princesa dos castelos e salvá-las. Ele se sentia muito feliz fazendo isso. Ele tinha uma esposa e um filho em que não sabiam como ele era, já tinham até esquecido o rosto dele. Por quê? Por que Marcelinha tinha esquecido? Porque ele só ficava ali com aquela armadura pesada. Ele não tirava de jeito nenhum aquela armadura. Não tirava de jeito nenhum. E com isso, a esposa dele falava: tira a armadura, por favor, a gente quer te ver, quer poder te abraçar. E ele se sentia, se achava muito o tal por ele usar a armadura e salvar, resgatar as princesas. Só que ele via que aquela armadura já estava prejudicando ele, né? E aí, certo dia, ele foi procurar um mago em um local que ele foi nessa estrada. E o mago deu conselhos para ele. Primeiro, que ele ia passar por 3 castelos: o do silêncio, e o da verdade, o da coragem. Então ele passou pelo castelo 1, só que aí ele não queria. Ele falou que ele ia ter que ir sozinho, que ele não poderia ir levar o cavalo junto com ele, que ele tinha um cavalo. E aí mas pra ajudar ele levou 2 animais, a raposa e uma ave, pra orientar ele. Então ele foi nessa estrada, né? Entrou no castelo do silêncio. Ele só ia sair do castelo se ele achasse a chave. E para ele achar a chave, ele ia ter que aprender uma lição. Então ele entrou no castelo do silêncio e ele teve que encarar o quê? Conhecer a si mesmo. Ele teve que ficar em silêncio e ouvir a intuição dele. E aí, depois que ele fizesse isso, que ele ficasse em silêncio e ouvisse a intuição, ele conseguia achar a chave. E foi o que aconteceu. No Castelo do Silêncio, o que ensina é a gente ouvir a nós mesmos. É saber quem nós somos, é nos conhecer, é ter autoconhecimento. Então, esse livro fala muito sobre o autoconhecimento, sobre autoestima, sobre amor próprio. É um livro assim que tem 80 páginas, praticamente, 87 páginas. É bem curtinho, mas é uma reflexão muito preciosa. É um livro com uma reflexão incrível que você vai levar para sempre para sua vida. Então, o primeiro castelo é o silêncio, a gente se conectar com nós mesmos, a gente aprender, a gente ficar, porque tem muitas pessoas que não gostam de ficar sozinhas, que não gostam da sua companhia, que não gostam de se ouvir. Sempre querem estar com alguém, ou vendo algo, ou mexendo no celular. E não. Pra gente amar a nós mesmos, termos amor próprio, é preciso a gente escutar nós mesmos e passar tempo conosco, tá em silêncio pra gente se ouvir, se conhecer. O segundo castelo, o Castelo da Verdade. Ele teve que encarar que a família dele não sabia nada sobre ele, que ele queria salvar as princesas para buscar a validação dos outros de fora, porque ele não gostava dele. Então ele começou a enxergar isso, e ele, enxergando isso, ele foi mudando e querendo realmente, de verdade, sair daquela armadura. E veja bem, ele não conseguia sentir o aroma das flores, ele não conseguia dar um beijo na sua esposa, porque aquilo estava ali no rosto dele, né, preso. Então, não vivia plenamente, né? E o terceiro castelo era o da verdade. Da verdade não, da coragem,
né? Da coragem. E esse castelo tinha um monstro enorme da dúvida. Só que esse monstro só podia se dominar, só podia controlar as pessoas se elas tivessem, que era a dúvida, se elas não se conhecessem, se elas não sabessem quem elas são. Quando a gente se conhece de verdade, a gente não tem a dúvida, né? A dúvida, ela não tem vez, porque a gente sabe quem a gente é. Então, o terceiro castelo é o castelo da coragem. E nesse castelo, ele enfrentou o dragão da dúvida. Ele enfrentou o dragão da dúvida e ele pôde depois se libertar daquilo e viver plenamente, de verdade. Porque ele descobriu quem ele era e ele praticou o autoconhecimento. Ele passou pelo processo, porque não foi um processo fácil, porque pra gente se conhecer não é fácil. Mas ele passou pelo processo e depois ele não queria mais ficar só obtendo a validação externa de salvar as princesas e de ser o cavaleiro, mas porque ele já sabia quem ele era, ele já gostava dele. Então, esse livro, ele é muito bom, traz reflexões valiosas, é um livro curto, é uma fábula que vale super a pena ler. Ler e você pôr em prática os ensinamentos, os conselhos, que você vai mudar a sua vida através desse livro. Então, essa é a resenha de hoje. Até mais. Um beijo!